Por que que você acredita que os traders falham na Bolsa de Valores? Bom, primeiro é o seguinte, a grande maioria aprende uma estratégia. Quando aprende, né? Porque tem muita gente que opera sem estratégia nenhuma. Esmo, né, cara? A esmo. E foi o que aconteceu comigo. Não era day trade, era posição. Mas eu estava fazendo algo que eu não tinha domínio. Domínio técnico, não tinha know-how. E a chance de dar certo é mínima. Cara, não tem como você falar, mano, amanhã eu sou médico. Isso não existe. Jamais. São anos estudando para você chegar à tua certificação. Sim. E depois você vai começar a exercer. E você vai começar como júnior. E mesmo assim continua sempre aprendendo, né? Você vai começar numa condição júnior. Você vai se tornar sênior com o passar dos anos. Concorda comigo? Sim, com certeza. Em qualquer atividade. Total, qualquer atividade. E não quer dizer também que fazer faculdade de medicina, todos os Vai médicos se vão tornar ser um bom bons. médico, exato. Porque, cara, se você cagar na faculdade porque o professor está ensinando, Sim. mano, você vai ser um péssimo profissional. Agora, se você se dedicar durante esse período, show de bola. Então, assim, na minha opinião, né? Eu acho que o que falta para as pessoas é entender que a gente opera uma condição objetiva, que é a nossa estratégia, mas o mercado é subjetivo. Então, se eu não tiver a capacidade de entender em qual momento o mercado se tornou objetivo para a minha estratégia, mano, eu vou tomar no cu igual galinha, essa é a verdade. Exatamente. Porque, tipo, cara, o mercado tem pelo menos 3 condições. O dia de tendência, que é aquela que a gente tava falando. Sabe aquele dia que ele sobe fica cozinhando, cara, o dia inteiro? Ele subiu o dia inteiro, mas ele foi devagar. Quem tá esperando explosão, não tem, cara. Ou acredita ou acredita. Exato. Né? Aí tem aquele dia que ele tá bem direcional, explosivo, sabe? Aciona, vai embora, ou seja, tem volatilidade. Sim. E tem um dia que ele tá flat, lateral. Cara, eu tenho uma estratégia objetiva que eu preciso aplicar ou no mercado lateral, ou no mercado direcional e lento, ou no mercado direcional e volátil. Sim. Se eu não tiver o discernimento de detectar da maneira correta em qual dos 3 cenários o mercado está, e aí existe uma subjetividade, porque em cada momento o mercado está de um jeito, concorda comigo ou Sim, não? concordo. Como que eu vou aplicar a estratégia que é objetiva? Não tem como. É engraçado, né? Porque quando eu comecei, acredito que como vocês começaram e como o público começou, as pessoas ainda acreditam que um método, um setup, ele ganharia dinheiro por si só. Aí era só programar um robô e deixar rodando. Exato. E aí eu, por experiência, já vi que robô, por exemplo, não funciona. Você tem que saber ligar e desligar ele. O robô, ele tem, por exemplo, um motivo para entrar no mercado, mas o motivo pelo qual ele sai, ele é diferente do qual ele entrou. Sim. Já começa por aí. Então, teoricamente, você tem que dar uma certa inteligência para o seu robô e falar assim, olha, o mercado andou X, ele tá assim. Quando ele tá assim, você faz Y. Aí ele andou Y. Agora, já que ele andou Y, você vai fazer Z. É o que eu chamo hoje, que nem você falou sobre o entendimento das pessoas, né, o grau. Eu chamo de, assim, a pessoa precisa ter a caixa de ferramentas. E a caixa de ferramentas, ela sugere que você tem que interpretar o mercado para saber se, assim, eu deixo seguir o mercado, que nem tá rompendo agora no Ibov, topo histórico. É um momento que hoje eu aprendi que é o seguinte, cara, você compra e deixa fluir. Esquece de zerar, esquece de tudo, porque em condições parecidas com essa, o mercado tende a subir muito, evoluir muito a seu favor. Legal. Se o mercado está no meio do caminho, a minha postura ela vai ser outra. E aí quando a gente fala com o público de casa, as pessoas procuram treinamentos, cursos, métodos, setups, e esses setups, eles são travados. Eu não vejo por aí ninguém tendo a interpretação do mercado. Então, assim, as pessoas vendem para quem está chegando, para quem já está no mercado, como se o mercado ele fosse 1 ou 0. Na minha opinião, é 1 ou 1 milhão. De possibilidades, né? E aí, eu tiro o foco, por exemplo, de o método ganha dinheiro? Não. Quem ganha dinheiro são as pessoas, porque vai cair de acordo com o que o Kim falou, Perfeito. Que é em relação à interpretação. Se eu tenho um nível de acerto, de interpretação sobre o mercado tá lento, eu acho de uma maneira. O mercado tem tendência, eu acho de outra. Eu nem acho que são só 3 condições, como ele pontuou. Eu acho que são mais variáveis. Sim. Mas essas 3 são bons ponderamentos. Talvez sejam as que mais acontecem, vamos dizer assim. Sim, mas eu digo que ainda dentro de cada uma dessas 3, tem mais umas 3 ou 4 possibilidades. Sim.
de ajuste. Você fechar mais curto, você fazer parcial, de deixar de seguir, de ajustar stop. E as pessoas não veem isso. Eu criei a minha metodologia, eu criei a minha forma de operar quando eu comecei a interpretar os bancos. Então, assim, quando você olha os bancos, principalmente mercado futuro, eu percebi que eles operavam um número de lotes violento. Sim. Só que, assim, 80%, 90% da posição do dia, do que é negociado no dia, é tudo day trade, é especulação. E aí eu percebia, até um dia que, assim, eu tinha, a minha convicção era, nossa, o cara comprou 60 mil contratos, comprou 150 mil contratos. Até um dia que eu tava na XP e o cara falou pra mim assim, ó, eu preciso ir, tô fumando um cigarrinho com você aqui, mas eu preciso ir, porque hoje eu sou a ponta do BS. Eu falei, como assim ponta do BS? Aí ele falou assim pra mim, não, o BS tá comprando índice, vendendo, a XP tá vendendo baseado numa estratégia que ele contratou. Então, os bancos, eles vão usando outras pontas para manipular uma estratégia que ele tem. E o leigo, você acha que o leigo pensa assim? Ele não pensa. Aí pensa só. Ele olha uma ponta e acha que o cara tá ali comprando. Direcional, né? Direcional. Aí, onde foi que mudou a minha interpretação sobre o mercado? Quando eu paro para pensar, aí eu olhei assim, tipo o BS comprado em 70 mil contratos, mas a XP vendida em 68. E aí, se você interpretar que a XP é a ponta vendida dele, ele só estava posicionado em 2.000. Então, esse cara, ele ia comprando, mas a XP ia vendendo, e ele está formatando uma estratégia baseado no que ele pondera ser bom para ele. Sim. Ou às vezes atuando como market maker para dar liquidez O e banco, não tomar risco. o Né, banco também. ele não faz, tipo assim, o IFR deu compra, esquece o isso. Caiu comprou, deu compra, o scalp do Igor deu A gente compra. conversou isso antes de começar a live, eu tava falando pro Kim, né? Porque a galera não tem essa visão do institucional, que é o quê? Às vezes o cara tá comprado em índice, porém, usa o intraday para ajustar a posição dele de fundos por certas corretoras. Às vezes, ele tem uma posição na Bradesco, na UBS, tem um algoritmo que roda na Ideal e ele tá com o fundo dele comprado em Ibov, porém, no intraday ele vai se ajustando. Ele faz pequenos trades, entendeu? Para simplificar para o pessoal que está nos assistindo, ó. Se eu comprar 10 contratos de dólar, de índice ou de qualquer outra coisa, e ele subir 50 pontos, eu fechar 9, eu ganho 9 vezes 50, são 450 pontos. Na visão do banco, ele está comprado 450 pontos abaixo do preço atual. Legal. E ele consegue ter uma margem de manobra, uma margem de psicologia muito diferente do que quando a gente aprende um setup e a gente quer cumprir a regra. Eu compro e seguro. Sim. Então, assim, o banco ele é mutável, baseado no que o mercado está te mostrando. Nós, quando chegamos, aprendemos técnicas que nos deixam engessados. 2 mais 2 igual a 4. Isso. E aí eu fico à mercê o seguinte, além de eu ser bom em análise, além de eu ser inteligente, eu preciso também que o mercado seja meu amigo. E ele esteja de bem. Então, assim, o mercado não dormiu de calça jeans comigo. O mercado tá amoroso, ele tá flertando. Eu compro, ele anda 500 pontos, 700 pontos, 1.000 pontos. Pro banco, isso não é relevante, ele andar. Ele está manipulando o seu preço e ele está considerando o seguinte, eu comprei e vendi X lotes, fechei tanto a 30, 40, 50 pontos, o volume que ele está operando é extremamente relevante para o financeiro que ele está fazendo. Sim. Até o motivador, né? Diferente da Exato. gente também, né? Só que isso é uma estratégia que os bancos fazem e é só você observar. Você tem ferramentas hoje nas plataformas que permitem você ver essa movimentação dos bancos. Só que assim, isso aqui é um jogo de estratégia. Eu não quero que ninguém saiba a minha estratégia. O banco, operando milhões e milhões de reais, ele não pode deixar a estratégia dele aberta. Exato. Então, ele nunca vai contar para você o que ele está fazendo. Porque, assim, no dia que alguém souber a minha estratégia, o cara me atropela porque sabe os meus limites. Então, assim, ele sabe onde eu compro, onde eu vou querer sair, o que eu estou pensando, mas ele saberia onde eu aceitaria perda. E aí, numa guerra de gigantes, ele poderia forçar preço para disparar um stop. Exato. Então, esse tipo de estratégia ele nunca é aberto para ninguém. Vale lembrar que ali é só um querendo furar o olho do outro, né? Porque assim, eu já fui para Happy Hour na Faria Lima, o Kim também, onde tava, tipo, a mesa institucional da XP e a mesa do Credit Suisse tomando cerveja,
E um falando assim, porra, hoje nós fudemos o Bradesco, fizemos o Bradesco estopar. Então, assim, existe uma guerra entre eles. Opa, o Mel. De cachorro O grande. Mel mudou, hein? Mudou O Mel pro mudou, Igor gente. agora. Ó, tô faceiro. Olha só. Então, existe uma competição de ego entre os players grandes e as tesourarias, elas vivenciam isso. É uma batalha. O cara fala, porra, o Bradesco e Itaú são rivais, são concorrentes. Então, você pega a mesa institucional do Bradesco, eles querem dar um couro no Itaú até pra ele pleitear um bônus maior. Fala, porra, meu, você tem a melhor equipe do Brasil sobre mesa institucional, nós derrubamos os caras só tomou no cu o ano inteiro, nós saímos bem. Esse ego existe em todo lugar, essa competição. Dentro do mercado. E o cara que tá chegando, ele tá pensando assim, vamos fazer um trade aqui pra comprar um croissant, que é algo irreal. E os robozinhos mágicos, né, Igor? A pessoa não tem a discernimento de avaliar que, meu, são investidos milhões de dólares em profissionais capacitados para programar justamente o quê? Inteligência artificial que consegue avaliar o mercado como você ponderou no seu comentário anterior. Que, meu, o mercado se comporta de várias maneiras e aquela inteligência artificial está lá para avaliar cada maneira daquela. Aí o cara fala, não, eu tenho um robô mágico, Kim, que cruzou a média, ele vai comprar. Mas você percebe que você acabou de falar uma coisa aí. Tem padrões? Sim, existe. O mercado tá mapeando os padrões. Sim. Cara, o surfista ele só vai pro mar surfar quando tem onda. Exato. O pescador experiente ele fala, hoje o mar não tá pra peixe. O cara que salta de paraquedas ele fala, hoje, cara, o clima não tá bom. Tanto é que os caras mandam desligar HFT e robô de instituição que faz merda também, né? A gente sabe. Mesmo o HFT programado de milhões de dólares, ele caga no conhecimento também. É interessante, porque assim, eu avalio hoje como a forma pela qual as pessoas entram na bolsa, elas entram pelo motivo errado, mas com o alvo correto. Eu preciso investir. Só que muitas vezes as pessoas chegam aqui pelos motivos errados. Então assim, o motivo de eu querer é porque eu perdi o emprego, é porque eu preciso pagar uma conta, e isso não vai dar certo. Só que o que as pessoas buscam hoje são... como que eu vou falar? Não é falando que as pessoas são ingênuas. Aliás, eu acho que é falando que elas são ingênuas e que não são ignorantes. Mas assim, nós somos bombardeados por informações de facilidade. E quem vivenciou o mercado sabe que essa facilidade não existe. Eu vou falar um exemplo, eu acho que o Kim, se ele quiser, ele vai confirmar. Quando a gente tinha o trade ao vivo, fomos para XP, a gente conheceu algumas pessoas que operavam no pregão eletrônico. E aí, conversando, batendo papo, trocando ideia, eu descobri o seguinte, que assim, todos aqueles traders que operavam via telefone, eles não ganhavam dinheiro. Aí, assim, aliás, eles não ganhavam dinheiro honestamente, vamos falar assim. Sim. Eles tinham esquemas para se aproveitar do momento do mercado. O que é momento do mercado? O mercado telefone. Eu vou dar um exemplo. Você, cliente, lá fora, ligava para a corretora e falava, eu quero comprar o índice. Aí, quanto você quer comprar? 50 do cheio. Ah, compra para mim. Aí o telefone ficava mudo. E o operador falava assim, compra 50 do cheio. Tomou a 900. Se o índice subisse para 980, 122, ele vendia, por exemplo, um exemplo, ele pagou 900 para o cliente, ele vendia 950 e falava, esse trade é meu. Sim, porque especificava depois, né? Especificava depois e falava para o cliente, ó, você comprou agora, aí ele mandava de novo, compra 950. Na zeragem do cara, ele dava a compra do cliente. Só que se ele comprasse a 900 e o índice caísse para 800, ele fala, meu, você está comprado a 900, o índice caiu para 800. Sim. Então, assim, não era ganhar, era roubar as pessoas. E esses caras se intitulavam os Masters. E Tanto é que, da maioria deles, sobrou 1 ou 2. E, assim, esses caras eu vejo eles vendendo informação para as pessoas. Ontem eu fui assistir um vídeo do Primo Rico, se eu não me engano, e tinha um cara onde ele fala nitidamente, os traders ganhavam quando tinha fluxo. O fluxo era o quê? Eu, operador de mesa,
tem um gringo querendo comprar 5 mil do cheio, eu falo, meu, toma 100 pra mim, porque o cara vai comprar 5 mil. Sim. E eu acho que aqui a gente tem que colocar um parênteses aí, né? Uma coisa é você sentar na sua estação de trabalho, fazer uma análise, seja ela gráfica ou de fluxo, e tomar a sua decisão. Perfeito. Outra coisa é você receber uma ligação e falar, Um executor de Bruno, ordem. toma aí 1000 lotes pra mim. E aí você ter aqui as possibilidades. Toma 1000 a tanto, ou dá uma piscada pro Igor aqui no pregão Viva... Isso, pregão Viva Voz lá. Pregão Viva Voz, Vamos você ponderar, porque o que eu analisava, né? Quando o Igor falava isso tudo, o que eu explicava para as pessoas? Eu falava assim, pensa o seguinte, né? O cara era um executor de ordens, né, Kim? Mas E eles se intitulavam traders. Não, e não era nada disso, porque o que acontece? Quem tomava as grandes decisões de estar comprado ou vendido e fazer as apostas eram os clientes ou fundos de investimento ou cliente, e talvez esses caras se beneficiavam disso, porém, ele não era o trader que vai decidir, igual você tá em casa, você falou, fez a análise, tomou o risco com o seu capital, você falou, meu, eu escolhi comprar por causa disso, entendeu? Então, assim, é bem diferente. E você tem aí, meu, isso que o Igor falou, as pessoas, eu era trader do pregão, tudo. Não, você era um executor de ordens, né? Os traders, na verdade, eu assisto muitos filmes Eles eram antigos. assalariados Ficavam porque eles ganhavam comissão sobre o que Sim. eles desenvolviam, mas assim, todo mundo recebia uma voz do gringo, ó, compra ou vende. E assim, se você fosse meu amigo no pregão, e eu tenho uma ordem assim, ó, vende 20 mil contrato pra mim. Aí você fala assim, compra tanto. Eu ia olhar pra você, Bruno, não, não faz isso não, que eu vou vender, cara. Aí você invertia a mão pro vendia. Legal. Com a dica na mão. Porra, isso é trader, vai tomar no cu, porra. Não é, né? O cara que recebia a ordem, por exemplo, vai E dos vem aqui Soros falar da pra vida. mim que faz, que acontece, Quem mentira. que era o trader? Era o cara que tava executando? O trader era o cara que pôs o dele na reta, Exato, que era o investidor que tava exato. comprando, vendendo. Agora, o operador ali, o executor, não era nada. Não era nada. Tanto é que esses caras não proliferaram. Morreu. E aí vem com esse papinho que ganhava quando tinha fluxo. O fluxo é saber que o gringo tá comprando 100 mil contratos, pode comprar. O cara vai comprar 100 mil em cima. Não tem E eu sou o executor, ele compra sempre acima de mim. Com certeza. Não tem como perder, e os caras se auto-intitular. Que eram foda, tomar no cu. Foda sou eu, que não tinha De grana e casa perfil. não tinha porra nenhuma de informação. Fiquei e no tinha que jogo, operar. porra. Começar lá de baixo. Complicado, né, Kim? Você Tomar uma passou rasteira. bastante... Esse pessoal que tá nos assistindo tem que entender que eles são foda. E eles que estão ali tomando no cu, ganhando, perdendo, sobrevivendo, se ajustando, se moldando. Agora, a gente não tem esqueminha. Num mercado onde é bem competitivo, né? A gente vê aí que o banco hoje, ele vai... Tem essa falácia aí que o banco sabe que a pessoa física é perdedora e eles vão lá pra raspar geral. E você vê esse volume do mini índice aí, cara, absurdo. Você acha que não tem por trás dessa guerra, né? De tentar um ganhar do outro, o conhecimento de que existe um capital muito grande a ser buscado ali, no intraday de Tem. índice, dólar, de pessoas que estão jogando com o próprio dinheiro, né?